Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, tudo bem? Grande é o Senhor Deus em nossa vida, né, queridos? E hoje, nessa manhã, ainda tá para amanhecer, mas já é 10/9, né? E mais uma manhã de oração que nós vamos fazer. E hoje nós vamos falar sobre uma oração específica que está no capítulo 22 de Gênesis. Nós vemos aí já falando há algum tempo dele. Ontem nós falamos do capítulo 21, onde tinha as orações de Agar, de Ismael, né? E também o de Abraão, né? Que Abraão invocou o Senhor porque depois que ele fez um bosque e tal, e invocou o Senhor ali, né? Então hoje nós vamos falar do capítulo 22 de Gênesis. É uma passagem bem conhecida, os irmãos, creio que todo mundo conhece, porque fala sobre o pedido de Deus a Abraão. Abraão oferece Isaque em holocausto a pedido de Deus. Deus pediu Isaque, o seu único filho. Não era o único, era o único filho dele com Sara, que era sua mulher, né? Então Deus pediu o filho, que na época ele só tinha, com Sara só tinha Isaque. Ismael já tinha ido para o deserto junto com Agar. E Deus pediu aquilo que Abraão mais amava em holocausto, né? E eu quero chamar a atenção para os irmãos sobre algo interessante. Deus fez esse pedido a Abraão. Falou: Abraão, vamos ler o versículo que fala sobre isso, né? Vamos ler aqui primeiro o versículo 2, Gênesis 22, 2. Diz assim: E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Ou seja, Deus então pede, faz esse pedido a Abraão, que é como se fosse uma prova, né? Deus está colocando ele em prova para saber se realmente ele ama. E Abraão, nesse instante, ele decidiu obedecer a Deus, decidiu fazer o que Deus queria. E ele, no outro dia, chamou seu filho para ir até Moriá, para ir até a montanha que Deus iria mostrar. Chamou seus servos também para irem juntos. Abraão já era de idade, né? Imagine que se Isaque já podia ir com ele levar coisas com ele, já tinha uma certa idade. E Isaque nasceu com Abraão com mais de 90 anos, ou seja, Abraão já tinha bastante idade, né? E Abraão resolveu ir, e foi. E no versículo 9 diz assim: E vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Ou seja, Abraão realmente iria fazer o que Deus pediu. Ia colocar seu filho Isaque para ser oferecido em holocausto a Deus. E eu quero chamar a atenção em duas coisas, né, meus irmãos? Primeiro, o seguinte: Isaque, sabendo que ia ser oferecido a Deus, a Bíblia não diz que ele hesitou. A Bíblia não fala em momento nenhum que Isaque se recusou, né? Mas fala que Abraão amarrou, como se fazia com os animais na época, e colocou ele em cima da lenha para poder fazer o holocausto, oferecer a Deus. E não houve luta, não houve nada. Isaque simplesmente aceitou, né, aquilo que o seu pai ia fazer com ele. E outra coisa, Abraão também aceitou de Deus aquele pedido.
né? E quando perguntavam para ele o que iriam fazer, nós iremos oferecer o holocausto lá em cima e voltaremos. Os seus servos ficam esperando embaixo da montanha, né? Só subiu Abraão e Isaque. E Abraão, em momento nenhum, queridos, em momento nenhum, declarou o que eles estavam indo fazer lá. Em momento nenhum, Abraão falou para alguém o que estava fazendo, nem mesmo para Isaque. Que Isaque, quando pergunta para ele, que aqui no versículo 7, Isaque pergunta: então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele lhe disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? No versículo 8, Abraão responde: disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Ou seja, nem mesmo Isaque, que era o protagonista da situação, sabia o que seria feito lá em cima. Sabia que ia ser feito um holocausto. Ia se oferecer sacrifício a Deus. Mas não sabia o que era, o porquê, não sabia nem de onde viria o animal para esse holocausto. E Isaque foi amarrado e colocado em cima da lenha. E a Bíblia não fala que houve uma relutância, ou não houve nada. Até que no versículo 13, Deus mostra para Abraão, entre o 9 e o 13, Deus fala para Abraão não fazer isso, e mostra para Abraão o cordeiro. E no 13 diz assim: então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome desse lugar: o Senhor proverá. Amém, queridos? E eu quero chamar a atenção nessa manhã agora, no segundo fato, como estou falando, que muitas vezes nós temos um chamado de Deus, né? Muitas vezes Deus pede algo para nós. E muitas vezes nós saímos anunciando, né, aos quatro ventos, aos quatro cantos, o que Deus nos pediu. E não cumprimos. Muitas vezes nós questionamos até o mandar de Deus, o que Deus nos pede, o que Deus nos manda fazer. E muitas vezes a gente questiona e na maioria das vezes a gente não faz aquilo que o Senhor nos pede para fazer. Então, meus queridos, nessa manhã eu vou pedir para os irmãos analisarem e verem qual é o Isaque que Deus está pedindo para cada um de nós. Qual é o Isaque que Deus está te pedindo nessa manhã, meu querido? E te falar o seguinte: vamos oferecer esse Isaque em holocausto para Deus agora de manhã? Deus está te pedindo. É algo muito pessoal, é algo que está dentro de nós sabermos o que é. Porque aqui Deus pediu somente a Abraão, Deus não pediu para Sara. Deus pediu a Abraão, para que Abraão entregasse seu filho. E nessa manhã Deus está falando o teu nome e está pedindo o teu Isaque. O que é o teu Isaque? O que é que Deus está pedindo para que tu entregue para Ele para provar a tua fé? E o que é que você vai entregar? Você vai entregar um não para Deus? Você vai anunciar tudo que Deus está te pedindo? Você vai dizer não? Você não vai fazer? Você vai questionar Deus no pedido dele?
ou você simplesmente vai obedecer? Porque a Bíblia diz que Abraão obedeceu e após isso ele já era abençoado e Deus abençoou muitas vezes mais ainda. Ainda muitas vezes mais. Quer ver? Eu já coloquei aqui no versículo 14 do capítulo 22 mesmo, tá? Vamos começar no 16. E diz assim, ó. E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único. No 17. Que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Queridos, eu te desafio a entender o que é o Isaac que Deus está pedindo de você nessa manhã. Te desafio a entender. Te desafio a entregar. Porque após você obedecer ao Senhor, saiba que as bênçãos do Senhor estarão nas tuas portas. Aqui Abraão recebeu a multiplicação da semente dele grandissimamente. E nos últimos ali a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Ou seja, não existe o que te para. Se tem inimigo, você vencerá a todos, você e a tua semente. Ou seja, obedeça ao Senhor, entrega o teu Isaac. Amém? Vamos orar agora. Vamos pedir para que Deus ajude-nos a entender qual é o pedido dele nessa manhã para nós e vamos entregar. Amém? E vamos orar também pelos enfermos. Amém, queridos? Oremos. Santíssimo Deus e Pai que estás nos céus, graças te damos, ó Deus. Engrandecemos o teu nome, Pai. Engrandecemos as tuas maravilhas. Quero te agradecer, Senhor Deus, por essa fonte inesgotável de sabedoria e ensinamento que tu deixaste para nós, Senhor Deus, que é a Bíblia. Senhor Deus, quão inesgotável ela é, Senhor Deus. Quantas inspirações ela nos traz, ó Pai. Quanto, Senhor Deus, ela nos mostra como devemos andar. Como deve ser, Senhor Deus, o nosso agir na tua presença. Como deve ser, Senhor Deus, o nosso caminhar, o nosso dia a dia, o nosso comportamento. Ela nos mostra, Senhor Deus, o quanto nós devemos estar em comunhão contigo. O quanto nós devemos estar, Senhor Deus, ligados a ti, Pai. Eu te agradeço por isso, Senhor Deus. Obrigado, Pai. Porque tu nos abre os olhos e mostra, Senhor Deus, em cada texto, aquilo, Senhor Deus, que tu queres que nós sejamos, aquilo que tu queres que nós façamos. Pai de amor, assim como Abraão, eu sei que tu tem pedido algo, Senhor Deus. Tu tem me pedido o meu Isaac, Pai. E, Senhor Deus, muitas vezes nós negligenciamos o teu pedido. Nós negamos o teu pedido. E em algumas vezes, Senhor Deus, nós não identificamos o que realmente tu queres. Por estarmos longe de ti, Senhor Deus, por não estarmos conectados a ti, nós não enxergamos, ó Deus, o que é que tu queres. Abre os nossos olhos, ó Deus. Abre os nossos olhos nessa manhã e nos mostra, Pai, qual é o Isaac que tu está me pedindo, Senhor Deus. Eu me comprometo a ti, contigo, Pai, que sabendo qual é o meu Isaac, eu oferei em sacrifício a ti, Senhor Deus. Oferecerei, Pai, para honrar, bendizer o teu nome e principalmente obedecer, Senhor Deus, com um coração contrito, um coração quebrantado na tua presença. Pai, quão grandes são os ensinamentos que tu deixou na Bíblia para nós, Senhor Deus. Agora nós queremos colocar em prática.
Ajuda-nos, Senhor Deus, a reconhecer, Pai, qual é o teu pedido para nós. Qual é o meu Isaac? Aqueles que eu já sei, Senhor Deus, eu vou colocar no teu altar. Entregarei a ti, Senhor Deus, para te obedecer, para engrandecer o teu nome. Eu sei, Senhor Deus, que obedecendo a ti, tu farás a boa e agradável obra na minha vida. E como tu fez para Abraão, Senhor Deus, grandissimamente, tu multiplicarás essa boa obra em minha vida e na vida dos meus irmãos que aqui estão orando conosco, Pai. Recebe o Isaac, Senhor Deus, desses irmãos que já sabem quais são. Meus irmãos que já sabem o que é o Isaac que tu está pedindo, Senhor Deus, recebe. Os que não sabem, Senhor Deus, ajuda a identificar e mostra, Senhor Deus, o que devemos obedecer e como. Te engrandecemos por isso, Senhor. Em nome de Jesus. Queremos, Senhor Deus, nessa manhã orar pelos enfermos, Pai, na tua casa. Ai, Senhor Deus, temos um novo motivo de oração de enfermidade, Senhor Deus. A irmã Iraci pede para que oremos pela dona Teresa, Pai, que está no leito de hospital. Enfermidade, Pai. Não sabemos qual, mas não precisamos, tu sabes. Nós queremos apresentar a ti porque pedimos a Deus que tu haja conforme a tua vontade. E se for da tua vontade usar nossa vida, Senhor Deus, como canal de bênção e canal de cura, Pai, eu me coloco à disposição para fazer a tua obra, Senhor Deus, em nome de Jesus. Esteja também, Senhor Deus, visitando a vida da Margarida, da Bianca, da Graciela, que também é um pedido, Senhor Deus, da irmã Iraci. Que o teu nome, Senhor Deus, seja glorificado através delas. E elas sejam tocadas pelo teu nome e recebam de ti, Senhor Deus, a cura. Jesus, quando esteve na terra, Pai, ele não deixou um único enfermo continuar com a enfermidade, tendo conhecido a ele, mesmo que não seguisse. Todos receberam a cura. E eu creio que tu dará a cura, Senhor Deus, e mostrará a tua soberania na vida de cada um desses irmãos. Eu quero lembrar do irmão Cristiano, Pai. Tu tem tocado na vida dele, guardado. Continua, Senhor Deus, queremos ver o testemunho dele, Pai. Testemunho vivo do teu poder. Senhor Deus, intercedemos pela Milena. A cirurgia, Senhor Deus, queremos que tu providencie, Pai. E faça o sobrenatural na vida dela, Senhor Deus. Tu pode estar levando ela naquele hospital, Senhor Deus, porque tu quer curar a alma de muitos que ali estão através da vida dela, Senhor Deus. Como tu também pode confundir a cabeça dos médicos, Senhor Deus, com o sumiço desse cisto, com a cura instantânea e esse cisto não aparecendo mais, mostrando aos médicos que o teu poder é maior, Senhor Deus, e aqueles que te servem carregam esse poder. Age conforme a tua vontade, Senhor Deus, e cura cada um deles conforme a tua vontade, são os nossos pedidos. Derrama do teu poder. Senhor Deus, abençoe a vida de cada um dos meus irmãos que fazem parte desse grupo de oração, Pai, e que eles sejam tocados por ti, eles e suas famílias, Pai. Derrama do teu poder e faz a tua vontade em nossa vida. É o que te pedimos, Senhor Deus, e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu só queria chamar a atenção de uma coisa. Abraão não revelou a ninguém aquilo que Deus estava pedindo para ele. Faça esse teu sacrifício em secreto entre você e Deus. Não é necessário você abrir para ninguém. A vitória será a prosperidade que a tua vida vai mostrar. Esse será o testemunho na presença de Deus. Amém? Dê o testemunho depois que ele acontecer. Mas guarda segredo, porque o Senhor também está nisso. Abraão guardou o segredo. Só ficou entre ele e Deus. Faça a mesma coisa. Amém? Deus abençoe a sua vida.
Tenha um dia abençoado na presença de Deus. Em nome de Jesus. Paz do Senhor a todos. Tchau, queridos.